Olá, prontos para mais uma aula da Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar? Bem, para quem já acompanha o Projeto Orar Sem Cessar sabe que eu falei que eu estava com meu pai internado, graças a Deus saiu, mas eu precisei ficar nessas 2 últimas semanas resolvendo algumas questões familiares e por isso estou retornando hoje com a Escola Bíblica, né? Nós entramos aqui na epístola, a carta aos Romanos. Primeiro eu quero lhe pedir desculpa, né, e pedir para que vocês agora continue, volte lá no site do Projeto Orais Sem Cessar, no www.projetoraissemcessar.com, estude, dê uma lida na primeira aula, ali a carta aos Romanos, para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo. E se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu quero te convidar a conhecer os estudos, né, da Escola Bíblica que já estão disponibilizados lá no site. Nós estudamos os evangelhos, vimos, né, o livro de Atos e agora então estamos entrando nas cartas paulinas, além das orações do livros dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, estão todas disponibilizadas lá no site do Projeto Orais Sem Cessar. Bem, hoje nós vamos então dar continuidade ali à carta, né, ao estudo ali da carta de Romanos. Na última aula, né, na aula que nós iniciamos ali o livro de Romanos, nós vimos ali logo no primeiro capítulo, no capítulo 1 dos versículos 19 e 20, onde Paulo fala que a consciência humana é uma das formas do ser humano compreender a Deus, ainda que muitos dizem que não acreditam em Deus, que tem a ciência e blá blá blá, né? A palavra, Paulo fala ali, ali logo no primeiro capítulo, que o homem não tem desculpa, ou seja, é inexcusável, né, a sua dúvida quanto essa existência de um Criador, né? Porque a nossa consciência já afirma para a gente o que é certo e o que é errado, guiando o homem sobre as suas decisões. Me parece que no livro de Provérbios, inclusive no capítulo 20, fala que até a criança sabe o que é certo e o que é errado. Né? Então, a nossa consciência serve para guiar, orientar o ser humano para esse plano de salvação, né? Falando ali que a palavra de Deus sim é infalível. Sendo que o melhor é quando essa consciência ainda é orientada pela palavra do Senhor, né? Orientada pelo Espírito Santo de Deus, ajudando ali o homem a distinguir entre bem e mal. Além, claro, de trabalhar em nós as nossas limitações, né? Nos ensinando sobre perdão, sobre egoísmo, sobre as nossas arrogâncias, falando sobre caridade, enfim. A nossa consciência é que nos leva ali esse contato, né, e essa compreensão do nosso Criador. É através da palavra do Senhor, né, que ele usa, inclusive, o teu Santo Espírito como esse guia infalível de fé e que nos ajuda ali na nossa conduta, né, no nosso viver diário, nos instruindo o caminho que deve seguir. Uma das perguntas, inclusive, que são feitas com frequência, principalmente para aqueles, né, que não tem essa intimidade com a palavra, tem essa intimidade com o Espírito, tem esse conhecimento, né, ali do poder do Senhor, é sobre a salvação dos outros, exatamente daqueles que por algum motivo não conhecem ou que nunca ouviram falar. Muita gente quer saber daquelas tribos longínquas, né, assim, no meio do nada, enfim. A pergunta seria, né, se aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, né? Eles teriam ou não direito à salvação? E o livro de Romanos trata sobre isso. No capítulo 2, ali dos versos 14 e 16, Paulo vai falar, porque quanto os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo eles são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo
o meu evangelho. Então, o que a palavra está dizendo é que os que não conhecem as Escrituras, eles serão julgados pela lei que é escrita nos seus próprios corações, com base no conhecimento da verdade, assim conhecida, pois o juiz de toda a terra saberá fazer justiça, né? Como eu disse lá em Provérbios, está escrito que até mesmo as crianças sabem o que é certo ou errado. Ou seja, se uma criança que também não tem ali grandes conhecimentos, nem da palavra, nem do mundo no geral, sabe o que é certo e errado, um adulto, mesmo não tendo ouvido a palavra do Senhor, sabe o que é certo, o que é errado. As pessoas sabem o que é de boa fama, o que não, o que é mal e o que não. Né? Não existe esse negócio de não sabia. Então, segue aí outra pergunta. Como será então esse julgamento divino, né? Como a gente acabou de ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, o Senhor irá julgar naquele dia os pensamentos secretos do homem e, claro, a sua conduta, né, o seu comportamento. Esse julgamento será feito por Cristo e, claro, vai levar em consideração, a gente acredita que alguns aspectos, como a verdade. Todo mundo sabe quando está mentindo, quando está enganando, não é verdade? Para não haver injustiça, né? Outro ponto vai ser, eu acredito, pelos nossos feitos, pelo nosso comportamento, né? Recebendo cada um de nós o seu próprio galardão. Tá, onde eu parei? Então, porque Deus não vai fazer acepção de pessoas, né? Entre ricos e pobres, entre cristãos e não cristãos, seremos todos julgados pelos mesmos critérios, não é? E o julgamento será, claro, segundo o Evangelho, conforme nós acabamos de ler no livro de Romanos, no capítulo 2. No verso 16 está escrito assim: o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Há ainda quem diga, né, que a religião é o ópio do povo, né, e de fato, religião é usada como arma de manobra para os mais simples. É usada para poder político, poder espiritual, e usam, claro, o nome de Deus para controle de massas, né? Essa sim é ópio. Diferentemente do que significa ali uma espiritualidade, né? Buscar o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus para essa comunhão, para essa remissão dos pecados, para a transformação, né? Com um coração puro e disposto à mudança, reconhecendo os seus erros, os seus defeitos, reconhecendo que a gente precisa de mudança. Esse é o coração que realmente agrada ao Senhor, né? Aquela pessoa que entende as suas limitações, entende ali que ela precisa corrigir, que ela precisa do Senhor para isso. Além do que nós devemos, né, claro, como pessoas capacitadas, deixar de idolatrar líderes religiosos, principalmente os que assumem cargos, né, por parentescos, amizades, sem um mínimo de experiência de vida. Eu falo isso porque o que eu vejo de filhos de líderes assumirem ministério pelo simples fato de ter o DNA do pai, sem muita maturidade, sem muita experiência de vida, sem muito até conhecimento, né? Assim, que não justifica nem os exemplos que dão nas suas pregações. Porque ser um bom líder vai muito além de simplesmente ocupar o cargo, né? É necessário ali desenvolver um conjunto de habilidades específicas, né? É assim no nosso trabalho, por que não também dentro das igrejas, né? É preciso desenvolver ali as habilidades que permitam, né, assim, que possam inspirar o povo com exemplo, como um jovem de 20 anos, assim, sem muita experiência de vida, sem muito conhecimento, inspirar os mais velhos não faz muito sentido, né? É preciso motivar, guiar ali os liderados. Por isso a experiência pessoal, pelo menos a meu ver, assim, é fundamental
fundamental para essa formação de qualidades, né? Com, além de, claro, empatia, capacidade de liderança, para conseguir ajudar ali, inspirar outros, e principalmente os mais velhos. Inclusive, assim, quando a gente vê em muitas culturas, né, que não a nossa, infelizmente, são os mais velhos, né? São ali os anciãos que dão a palavra final. No livro de Apocalipse, inclusive, né, lá no capítulo 4, fala desses 24 anciãos ali ao redor do trono. Ainda que seja, é, muitos acham que é até figurado essa mensagem, né? Está escrito assim que há 24 anciãos assentados, né, neles, ali 24 tronos, assentado ali 24 anciãos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Há quem acredite que esses 24 anciãos são representantes do povo de Deus, representando ali a liderança da igreja, a totalidade do corpo de Cristo no céu. Há aqueles que acreditam que esses anciãos são seres celestiais, representando a corte celestial, a autoridade divina. Mas o fato é que são anciãos, né? Que estão ali governando no trono. E quando a gente fala de uma pessoa mais velha, quando a gente fala de ancião, o que vem à mente em primeiro lugar é sabedoria, experiência de vida, conhecimento. E que um jovem não transmite. Eu estou sendo muito sincera, assim, há casos e casos, né? Ah, dizem que toda regra existe sua exceção, o que é verdade, há casos e casos, mas no geral não transmitem. O que eu estou tentando dizer é que é preciso experiência de vida, maturidade para governar o povo de Deus, e não somente o DNA do pai ou da mãe para liderar uma igreja. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 2, demonstra, né, que os judeus, fala dali dos judeus que encobriam os pecados e usavam ali da religião como desculpa para manter a sua aparente santidade. É o que tem acontecido hoje, né? A gente está passando aí por um caso aqui em Minas Gerais terrível de uma criança de 12 anos que o, o, o acusado de 35 anos que estava mantendo um relacionamento marital com essa menina, essa criança, foi absolvido por um desembargador pastor. Deus do céu, dói o coração da gente, assim, eu juro que às vezes eu fico pensando, Senhor, vale a pena continuar estudando a tua palavra, vale a pena continuar ensinando, né? Muito provavelmente, assim, são cargos dentro de uma igreja que são ocupados sem muita exigência. Ah, porque é amigo, porque é filho, porque é colega, porque é conhecido. E é por isso que a gente esbarra nesse tipo de situação. Um homem que é um desembargador, né, um maioral da lei, um maioral ali na religião, na espiritualidade, fazendo uma coisa dessa, né? E muito provavelmente eu não conheço, mas adivinha, aposta, né? Que recebeu do pai, que nem a gente acabou de falar aqui dos judeus que encobriam o seu pecado usando a religião, e adivinha o que acontecia? O sacerdócio também passava de pai para filho. É isso que acontece, sabe? Quando se ganha alguma coisa sem muito esforço, quando se ganha alguma coisa dentro da igreja, eu tô falando, sem precisar ali de uma experiência de vida, né? Sem ali precisar de muito esforço. É o que está acontecendo hoje em dia, é o que a gente tem aí no mercado, né? Dentro das igrejas, de líderes. Continuando a falar sobre a consciência, então Paulo vai falar ali que inclusive os judeus, e hoje nós representamos esses judeus, porque hoje nós somos os que estão na igreja. Paulo fala ali no versículo 17, se porém tu, que tens o sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Olha só o que Paulo fala.
instrutor de ignorantes. Vê se se essa palavra não serve pra gente. Vamos trocar aqui judeu para a palavra cristão. Se porém tu que tens sobrenome cristão e repousas na lei, né, conhece a lei, te glorias em Deus, que conhece a vontade e aprova coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, né? Você é guia dos cegos, eu sou aqui um pastor, né? Eu sou guia dos cegos. Luz, eu sou luz dos que se encontram em trevas. Paulo está falando instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, ensina ao treino, né? E não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furta. Né? Igual, enfim. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Abominas os ídolos e rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus. Tu és a transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, vamos colocar, o nome de Deus é blasfemado entre os não cristãos por sua causa. Assim como atualmente. Quantos líderes se escondem atrás dos seus cargos para parecerem santos? Quantos escândalos? Esse agora que chocou, né, o Brasil. A gente vivencia, presencia. Na continuação do texto ali do livro de Romanos, ainda no capítulo 2, Paulo vai falar o que é ser um verdadeiro israelita. Então hoje ele vai falar o que é ser um verdadeiro cristão. Não é mesmo? O judeu ali estava sob condenação quando ele não praticava a lei. Estava escrito que se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti que não obstante, que na letra é a circuncisão e é transgressor da lei. O que Paulo está falando? Aquele que não é cristão, que está lá fora, mas ele cumpre a lei, ele vai julgar você, que está dentro da igreja, mas não cumpre a lei. Não é verdade? Os que estão lá fora vão julgar os cristãos, que se dizem cristãos. Ser judeu ou cristão nos nossos dias são aquelas pessoas que são interiormente no espírito, cumprindo a vontade de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Quer dizer, ela é cristã porque no interior dela, no espírito dela, ela cumpre a vontade de Deus, ela ama o próximo como a si mesma, ela honra pai, mãe, ela não tem uma vida de mentira, engano, ela não rouba, não mente, respeita a autoridade, é um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, ela não vive uma vida de promiscuidade, não está envolvida em escândalo, ela ama Deus sobre todas as coisas, ou seja, ela se comporta conforme a lei, ela se comporta como um cristão, ela agrada a Deus muito mais do que aqueles que vão aos cultos aos domingos ou tantas vezes durante a semana. Muitos acreditam que a salvação está garantida àqueles que frequentam as igrejas, que vão aos cultos, que dão dízimo, oferta, cumprem os rituais religiosos. Ao meu ver, a salvação está garantida para aqueles que cumprem a vontade de Deus, independente de denominações. Já agora indo lá para o capítulo 3, Paulo vai começar a falar, a descrever, né, dessa culpa, que ela é universal, dizendo que ninguém está livre da ira divina, né? Paulo começa a esclarecer qual é a vantagem de ser judeu, qual é a vantagem de ser cristão hoje em dia. A pergunta seria, né, qual é essa vantagem de ser cristão? Porque quando Paulo estava falando dos judeus, a gente pode se aplicar à nossa vida hoje. Paulo responde que existe vantagem, pois aos judeus, não vamos colocar aos cristãos, foram confiadas as palavras de Deus. O Espírito Santo sempre vem nos dar entendimento das Escrituras. E Paulo continua explicando que o judeu não é melhor do que os gentios, porque possuem a lei. Nós não somos melhores do que aqueles que não possuem a instrução da palavra, o entendimento da palavra, né? Porque a lei, né, para isso nada importa, pois o importante é colocá-la em prática. Ter uma Bíblia debaixo do
braço, de nada importa se eu não colocar em prática o que está escrito ali. Assim, né, é o Evangelho de Cristo. De nada adianta conhecer as Escrituras sem as praticar. O homem, né, o que ele perece não porque possui a lei, mas porque não faz o que ela exige. Assim como o judeu que tem a lei e não pratica, não tem vantagem nenhuma sobre o gentio sem lei, assim são os cristãos. Também não tem vantagem nenhuma para os que não conhecem a Cristo. A lei para o judeu e o evangelho para o cristão só servem para aumentar a nossa responsabilidade diante de Deus, porque você tem conhecimento do que é certo e do que é errado. Então, como a própria palavra fala, aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. A nossa responsabilidade por ter conhecimento da palavra é muito maior do que daqueles que não conhecem. A própria palavra do Senhor fala que ele não leva o tempo da ignorância, né? Enfim, Paulo então conclui que a necessidade de salvação ela é universal, o pecado é pessoal, tanto em palavras como em ações. E Paulo termina ali então o capítulo 3 dizendo que a justificação pela fé em Cristo Jesus. A partir do verso 21 ele fala assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A verdade é que a gente sabe que mesmo existem muitas pessoas que infelizmente realmente não estão na presença do Senhor, porque tem muita gente dentro da igreja expulsando os que querem entrar. Essa é a mais brutal realidade, porque quando você vê uma reportagem dessa de um desembargador pastor absolvendo um crime hediondo, é de se pensar duas vezes. Eu sou cristã, eu frequento a igreja, eu sei de todos os erros, mas é aquela pessoa que não é. O que isso mexe na cabeça dela? Por que eu vou entrar numa igreja sendo aquele cara o líder, sendo aquele cara o pastor da igreja? É de se pensar, sabe? O quanto de gente tem morrido sem conhecer o evangelho por causa daqueles que estão dentro da igreja trazendo essa quantidade de escândalo. Bem, amém. Eu não quero prolongar muito, como eu falei, eu quero que as aulas sejam curtas, para que possam ser estudadas parte por parte, para que sejam traga entendimento, né? Vamos estudar que nem a gente fez ali com Atos, detalhe por detalhe, para que fique bem incrustado nos nossos corações. Eu quero te agradecer por estar aqui acompanhando as aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar e te dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica. Te vejo na próxima aula. Até lá!